TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Vamos estudar para concurso? Tem concurso da Guarda Municipal por aí e eu vou falar hoje sobre formação de palavras. Mas antes, tem aqueles recadinhos básicos. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. E você pode acompanhar pelo site da TV Correio da Manhã, pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. A programação ao vivo, o dia inteiro. Não precisa se preocupar com TV por assinatura, porque está tudo aí na internet para você ver. Bom, e ainda ia esquecendo, se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão ou alguma crítica, você pode entrar em contato comigo pelo DDD 24 992 95 0031. Vamos ao tema de hoje, que é os processos de formação de palavras. Quando nós estamos aprendendo, nos alfabetizando, a gente estuda, existem vários métodos de alfabetização. O mais comum é que você vai aprendendo a juntar o som de uma letra com outra letra. Aí no penúltimo programa eu falei que cada sílaba precisa ter uma vogal. Só que as palavras, elas têm o que nós chamamos de radical. Elas têm um pedacinho nelas que não muda, que é sempre o mesmo. Eu vou dar um exemplo, e aí vocês vão se lembrar do tempo da escola. Eu sei que tem gente que não estuda isso já há 50, 60, 70 anos, mas pelo som vocês vão perceber. Quando a gente conjuga um verbo regular, tem uma partezinha do verbo que ele nunca muda. Vamos pensar no verbo cantar. Esse pedacinho do verbo C-A-N-T, de cante, ele não vai mudar, ele vai permanecer em todos os tempos, em todos os modos. Então, você vai falar, eu canto, o A e o R sumiram, ficou o O. Tu cantas, está lá o A e o S. E o cante está igual. Ele canta, nós cantamos. Aí vai mudando. Vós cantais, eles cantam. Aí eu vou para o passado. Passado, o pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Esses finaizinhos vão mudando ao longo dos tempos e dos modos. Né? Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, presente do subjuntivo. E aí, esse pedacinho que não muda é o que nós chamamos de radical, porque ele está na origem da palavra e ele que vai garantir a formação de outras palavras. E aí, esses processos são dois muito básicos: o processo de derivação e o processo de composição. Eu vou começar explicando o processo de derivação, que tem várias formas de derivação. E aí você vai lembrar quando a professora classificava os substantivos e você tinha que saber o que era primitivo e o que era derivado. Só para lembrar, o primitivo é aquele que deu origem à palavra. E o derivado é que você pega o radical, coloca uma coisa na frente, outra atrás, mistura aqui, mistura ali, e sai outra palavra.
mas você tem a palavra de origem. Então, vamos lá entender isso e eu vou olhar para vocês aqui pela câmera mais fechadinha. Então, o processo de derivação é quando eu não vou agregar alguma coisa num radical. O radical de casa é o CAS. O CAS é onde eu vou colar na frente ou atrás outras palavras, outros pedaços que vão formar uma nova palavra. Aí o exemplo que eu dei foi casa mais eiro, aí eu tiro A, é caseiro. Dei o exemplo de manga, aí eu vou botar o Uzinho para poder fazer o som de G. Então, mangueira. Vou tirar o A e vai ser mangueira. O radical vai só até o G. Feliz, que era felite, esse feliz já está tudo no radical. Vou botar o in, que vai ficar infeliz. Não sei por que o infeliz não saiu, porque eu acho que tá certo, tá verdinho aí, eu aqui não enxergo. Então, o primeiro processo que nós vamos estudar da derivação é esse que a gente chama de sufixação, que eu vou colocar alguma coisa após o radical, depois do radical. Então, é o processo de sufixação. Aí está lá, casa mais eiro, quero tirar o A, ficou caseiro. Manga, mangueira. Feliz, eu botei o mente, felizmente. Ok? Então, eu botei no final, depois do radical. O prefixação, o processo de derivação por prefixação, é quando eu coloco antes do radical. Aí o exemplo que eu dei foi feliz, colocando in, antes de feliz, infeliz. Aqui, eu não lembro qual foi a palavra que eu coloquei aqui. Incapaz, eu acho que é gostar. Desgostar, incapaz, e aí eu coloquei o in na frente de capaz. Acho que desgostar, que o radical é G-O-S-T. No processo de prefixação e sufixação, eu vou colocar antes e depois. Se por um acaso eu não falar a palavra que aparece para você, não se assuste não, é porque na minha cola, a minha impressora falhou e as palavras que estão verdinhas não aparecem no meu papel, e aí eu posso não lembrar quais foram os exemplos que eu dei. Então, vamos lá. Prefixação, eu coloco os dois afixos. Um antes, que é o prefixo, e um depois, que é o sufixo. Aí está lá, infelizmente, inabalável, desgostoso, anormalidade, que foram os exemplos que eu coloquei aí. Eu coloquei prefixo, foram dois afixos, o prefixo e o sufixo. A derivação que eu vou falar agora, ela só existe, só acontece se houverem os dois afixos. Houverem foi demais, hein? Se existirem, houverem não. Estou falando errado, igual os repórteres que andam por aí falando errado. De tanto ouvir o errado, a gente acaba copiando. Mas o verbo haver, com sentido de existir, é sempre em terceira pessoa do singular. Então, se houver os dois afixos, eu tenho a derivação parasintética. E aí vamos entender. A parasintética, a palavra só existe com os dois, não existe com um só. E aí vamos lá. Anoitecer. Não existe a palavra à noite, tudo junto, nem noitecer. A palavra só existe anoitecer, com prefixo e sufixo. É diferente do infeliz. Felizmente existe. Infeliz existe também, sem o mente. Por isso que são duas formas de derivação diferenciadas.
a anterior, prefixação e sufixação, a palavra existe se eu usar só um ou outro. Na parassintética, a palavra só existe se eu usar os dois. Aí vamos lá, entardecer. Não existe a palavra entarde, nem tardecer também não existe. Envelhecer, envelhe, não existe. Nem envelho, nem envelhecer também não existe, só envelhecer. E então é a derivação parassintética. Já a derivação regressiva, ela é uma redução da palavra. Regride porque a palavra diminui. Eu vou tirando os sons da palavra e ela vai ficando menor. É diferente da redução, que eu também vou explicar. A derivação regressiva ocorre muito com palavras que vêm de substantivos que eu formo a partir de verbos. Então, eu tenho lá a palavra ajudar. É um verbo, ajudar é um verbo, é uma ação. E aí, eu vou transformar em ajuda. Jantar, janta. Está na hora da janta, em vez de falar está na hora do jantar, janta. Castigar, castigo. Combater, combate. Então, eu vou reduzindo a palavra, perdeu o som do R, muda de classificação. Ajudar, castigar, jantar, combater são verbos que eu formei substantivos a partir do verbos. Então, muda de classificação, de classe de palavra. A derivação imprópria é quando exatamente eu uso a palavra com uma função diferente. Vou dar um exemplo do que é uma função, um papel. Vamos supor, você está estudando, está na faculdade ou está na escola. Vamos imaginar estudando psicologia e o professor falta porque adoeceu, aconteceu alguma coisa, ele adoeceu, e a coordenação do curso de psicologia vira para você, que você é aluna, mas é uma aluna brilhante, e fala: você pode substituir esse professor enquanto ele está doente? Você mudou de função, você está ali estudando e, de repente, você está na função de professor. O seu papel social é estudante, mas você foi temporariamente, emergencialmente, colocada na função de professor. Então, você mudou de função de forma inapropriada, porque você ainda nem se formou. Por isso, a gente chama de derivação imprópria, que a palavra tem uma classificação e eu a utilizo numa função diferente da que ela foi criada para cumprir. Isso ocorre muito, principalmente com os adjetivos. Eu posso usar o adjetivo no lugar do substantivo. Aí o exemplo que eu vou dar aqui mais comum é uma música que eu amo, A Bela da Tarde, do Geraldo Azevedo, e como ele não sabia o nome da moça, mas achava ela bela, isso eu já ouvi contando numa entrevista, ele, quando fez a música, botou o nome de Bela, que não é nome, é um adjetivo da moça, a moça é bela, e para fazer a música ele falou A Bela da Tarde. E aí, quando a gente põe o artigo antes de uma palavra, a gente está substantivando, a gente está fazendo uma derivação imprópria. E eu dei o exemplo também do porquê. O porquê, quando vem com um artigo ou um determinante antes dele, ele tem a função de substantivo. A outra que eu coloquei aqui foi Judas, a palavra Judas. Judas usado como substantivo comum, e Judas é um nome próprio. Por isso, derivação imprópria. Então, eu mudo a palavra de classe gramatical.
E antes de entrar no segundo processo de formação de palavra, eu vou chamar o nosso intervalo e você corre para anotar aí tudo que eu falei e salvar esse programa para você poder estudar para o concurso da Guarda Municipal. Volto já, conto com você. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta com Rosina de Azede hoje. No primeiro bloco, eu comecei falando sobre o processo de formação de palavras por derivação. Agora, neste segundo bloco, eu vou falar sobre o processo de formação de palavras chamado de composição. Eu vou compor palavras. Como que eu faço isso? Eu não vou tirar das palavras, eu vou juntar palavras fazendo uma composição e vocês vão entender. O primeiro processo de composição é o que eu chamo de justaposição. Eu coloco uma do lado da outra, formando uma nova palavra. E aí pode ser com hífen, de acordo com a formação, ou sem o hífen. O primeiro exemplo que eu dei aí, o primeiro exemplo foi a palavra passatempo. Ninguém perdeu o som, eu só juntei as duas, passatempo. A segunda foi cachorro-quente. Essa eu já precisei usar o hífen. Eu tenho um substantivo e um adjetivo usados para formar uma nova palavra. Mal me quer, eu usei 3 palavras. Mal me quer. E tudo junto, já pela nova ortografia. Bate-bola, bate-papo. Eu uso o verbo mais um substantivo, então eu preciso usar o hífen. O girassol, palavra girassol, o que aconteceu? Eu precisei colocar uma consoante de ligação, porque senão fica girasol, porque o S entre vogais tem o som de Z.
Então, a composição é super tranquila, é fácil. Às vezes eu tenho dificuldade, no caso eu e vocês, nós temos dificuldades de identificar palavras derivadas quando elas perdem sons, quando elas perdem fonemas. E aí, olhando aqui para a outra câmera, vamos ver os exemplos que eu trouxe acerca desse processo de composição por aglutinação. É aglutinação porque eu vou juntar as palavras de tal maneira que alguma delas vai perder algum fonema, perder algum som. E vamos ver os exemplos que eu trouxe para vocês, por aglutinação. Aguardente, a palavra água ou ardente, uma das duas, perdeu um A, para que eu pudesse juntar as duas, aguardente. Plano alto, a palavra ficou planalto. O plano perdeu o O, planalto. Juntei, tirei o O, fiz uma nova palavra. Cabeça baixa, ou baixo, né? Cabeça baixa, cabisbaixa. Olha só como mudou a palavra. Por isso que se chama aglutinação. Perna longa, virou pernilongo. Eu usei até o I para fazer como vogal de ligação, para poder fazer essa junção aí. Hidrelétrica. O hidro perdeu o O e ficou hidrelétrica. Então, esse processo se chama aglutinação. É processo de formação de palavra de composição por aglutinação. E o outro, o primeiro que eu falei, por justa posição. Aí agora nós vamos ver um outro que as crianças adoram. É um processo que elas aprendem rapidinho, não esquecem, que é o processo de onomatopeia. O que é isso? Eu vou representar em palavras os sons, as vozes dos animais, os sons que eu escuto, o barulho das coisas, eu transformo em palavras. Onde que eu vejo mais isso? Nos quadrinhos, nos desenhos animados, em filmes que tentam reproduzir as histórias em quadrinhos. E aí eu trouxe aí para vocês, começando com um quadrinho, que a moça tem aí o primeiro quadrinho, primeiro exemplo. Ela vai deixar cair uma xícara e o quadrinista, que é quem desenha, põe um barulho exagerado e ela reclama do barulho. Diz que foi exagerado. E esse cabrum aí, cabum, foi a representação da xícara caindo no chão. Aí agora o próximo exemplo é vocês vão adivinhar, uma bomba explodindo. Eu gosto dessas figuras assim, dessas imagens. O próximo exemplo, que é bom brincar também, né? Não é só falar de coisa séria. É um carro em movimento, daqueles que você acelera, faz um barulhão. Aí agora, no próximo, eu trouxe vários tipos de barulho, né, que é muito usado em quadrinhos, né? A pessoa engolindo, a pessoa mastigando, com frio, tremendo de frio, fazendo não sei o que eu ainda não entendi. Né, tá lá, vai se preparando para socar, que ela está com raiva, o outro chorando. Então, você tem vários tipos de barulho que são representados, sim. Isso nós chamamos de onomatopeia. Ainda tem mais, porque eu comecei a me divertir procurando imagens de onomatopeias na internet, né, em domínio público, podem ficar tranquilos. E aí tem da pessoa dormindo, no próximo exemplo, não mostra a pessoa, mas tem os zumos dela dormindo. Tem o boom de barulho, o bang. Tinha uma série de desenho animado que tinha uma musiquinha muito interessante na minha infância, eu sou dessa época, né?
que era apresentada até pela Paula Saldanha, filha de um excelente comentarista de futebol. E no desenho já apareciam todos, na apresentação, já apareciam todos os barulhos possíveis e imaginários que iriam aparecer nos desenhos animados que eles apresentavam. E aí eu acho que para finalizar a parte de onomatopeia, eu trouxe, claro, que eu sou apaixonada, tenho o miado do gato. Tá aí um monte de gato miando aí para vocês verem, para representar as vozes dos animais. E aí, como eu estava falando, nós temos a derivação regressiva e temos o processo de redução da palavra. A regressiva, a palavra perde alguns fonemas. Na redução, não. É como se eu partisse a palavra e essa parte que eu uso para representar a palavra toda, ela tem um significado muito maior. No caso lá do combate, combater, eu tirei o R. O R sozinho não tem significado. Mas o combate tem. Quando eu pego a palavra fotografia, eu me refiro, agora ninguém mais fala fotografia, fala foto. Eu reduzi. Mas a palavra grafia, ela tem significado. Então, eu uso uma parte para referenciar, mas a outra permanece com algum significado, tá? Não necessariamente o mesmo da primeira parte. Então, vamos lá. Aí eu trouxe cinema, que virou cine, fotografia, zoológico, que virou zoo, motocicleta, que a gente só fala moto, e aí isso se chama redução. Aí nós temos outros processos, que eu acho que eu nem trouxe aqui, né, para mim. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui na minha papelada. Ah, não, tem outros processos, está aqui. Nos outros processos, eu tenho aquilo que eu chamo de hibridismo. O que é o hibridismo? Eu vou pegar palavras de idiomas diferentes e vou formar uma outra palavra. Como exemplo, eu trouxe aqui sócio, mais logia. Sócio é latim, se refere à sociedade. Logia se refere a estudo. Sociologia, estudo da sociedade. Eu misturei latim com grego. Abreografia, Abreu é um dos nomes do inventor desse método de radiografia. Né? Grafia escrita, você vai conseguir fotografar o pulmão. A abreografia é própria para pulmão. O alcômetro, que aqui no Brasil a gente chama de bafômetro, que vai medir o índice de álcool da pessoa. Eu juntei o árabe, álcool, que é de origem árabe, com o metro, que é grego. Burocracia, que vem de birô. Birô é escritório. E aí eu formei a palavra burocracia. O birô é francês, cracia é grego. Então, é o governo da papelada, né? Burocracia todo mundo sabe. É muito papel. E aí eu acho que hoje, para esses processos, acho que eu não esqueci nada, vou olhar aqui na minha papelada, para eu não me perder, porque é muito assunto, é muita coisa. Eu acho que eu fechei essa parte de derivação. Não me lembro se tem outros processos, acho que eu fechei. Mas se eu tiver esquecido algum, eu garanto para vocês que eu trago no próximo programa, que eu vou continuar reforçando o estudo da língua portuguesa, focado em quem vai participar de concurso público este ano. Tá bom? Eu agradeço a audiência de vocês e até semana que vem.
TVC, a TV do Correio da Manhã.